Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez nessa nossa semana aí de pandemic, mas a gente tem que ficar em casa, a gente tem que cuidar dos nossos familiares, né? Faz parte aí desse momento. Bom, hoje a gente teve reunião ao vivo, né? Eu achei que foi bastante proveitosa. Vou mandar para vocês os cursos online gratuitos que estão disponíveis, assim vocês também podem incluir esses cursos no currículo de vocês. Além disso, também a possibilidade de vocês usarem na questão das horas complementares, né, que vocês precisam também apresentar. Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante importante, é um tema que a gente também vai usar um pouquinho o nosso CPC, que fala sobre os limites da jurisdição nacional, ou seja, quando que o Brasil julga uma ação, quando que é da competência exclusiva do Brasil e quando que é uma competência concorrente, né? Além disso, a gente vai falar também da cooperação internacional, matéria de extrema importância, tanto no direito penal, a gente viu aí nas recentes operações da Lava Jato, que a gente já vai falar sobre isso, como na questão, então, do cobrança de alimentos, por exemplo, né? Agora está passando um gato aqui na frente, mas enfim, home office é isso, né? Esse aqui é o Harry Potter, né? Um gato que foi resgatado de um apartamento, tinha raquitismo por conta que ele não via a luz, né? Mas hoje está aqui entre nós, está gigantesco. Bom, dito isso, pessoal, a gente começa então a nossa aula falando sobre esses limites da jurisdição, né? E é importante falar que a jurisdição, ela vem então da soberania do Estado, né? E ela também, obviamente, tem que ser exercida dentro do território nacional. Essa necessidade de convivência entre os estados, de forma independente, de forma soberana, fez então com que nascessem essas regras que levam o Estado a acatar, dentro de certos limites estabelecidos em tratados internacionais, essas decisões proferidas por juízes de outros estados. Então eu vou mostrar na tela aqui resumidamente, mas aquele resumão para que você tenha na OAB, sabe? Para vocês estudarem na OAB. É bem resumido mesmo. Quais são os artigos e quais são, então, as aplicações relativas, então, à jurisdição. Então, aqui nesse screencast, a gente consegue verificar os dois tipos de jurisdição que existem, né? A concorrente e a exclusiva. A concorrente, ela se localiza geograficamente nos artigos 21 e 22 do novo CPC. E ela julga, então, as causas com os elementos de internacionalidade, podendo o Brasil também julgar e outro país também, porque ela é concorrente. Já a exclusiva está lá no artigo 23 do CPC e a gente vai ver, então, cada uma delas. Importante dizer que para que haja essa jurisdição concorrente, há que se ter a reciprocidade, ou seja, ambos os países concordem, então, nessa aplicação dessa norma. Então, logo no artigo 21, a gente verifica do que se trata, né? Olha só, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações que... Então, aqui, antes de mais nada, a gente vai falar na jurisdição concorrente entre o Brasil e um outro país que vai julgar essa ação, né? Nesses casos, tanto a sentença estrangeira quanto a nacional são válidas. E é importante também dizer que qual que vai valer é aquela que foi julgada primeiramente. A decisão proferida no STJ, nesse procedimento de homologação de sentença estrangeira, é o órgão competente.
E é importante também destacar o LINDB, a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, no artigo 12, que também fala nessa questão. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou quando tiver de ser cumprida a obrigação. Aqui, então, a gente vai ver as hipóteses que cabem, então, nesse artigo 21, né, onde há a competência concorrente do Brasil com relação a outros países, né? Então, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o inciso 1 fala o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então, já começa então a colocar essa questão como um critério de efetividade, né? Então, mesmo que o réu não seja brasileiro, não seja nacional, mas se ele estiver domiciliado no Brasil, é da competência também do Brasil processar e julgar as ações em que este réu for parte nessas ações, né? O segundo inciso, ele fala o seguinte: no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. A gente já viu isso nas primeiras aulas, né? Onde a gente viu que a tradição do bem, né? Até aquela aula que eu falo, que eu estava na Praia de Santos, com a minha caipirosca, olhando o mar e vendo os navios entrando no porto, né? Será que a justiça brasileira é competente para julgar as ações relativas àqueles processos de, por exemplo, de entrega falha, quebra de materiais que estejam naquele navio? E a resposta aqui, pelo artigo 21, é sim, né? 21.2. Olha só, se aqueles bens deverão ser entregues no Brasil, então existe a concorrência concorrente, né? A competência concorrente do Brasil com outro país, né? Claro que se a gente colocar cláusula de eleição de foro, aí não tem nem o que discutir, mas regra geral é isso que temos. Já o inciso 3, ele fala da questão do fundamento, seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Ou seja, qualquer ato ou fundamento que tenha sido praticado no Brasil, a justiça brasileira também é competente para julgar as ações. O parágrafo único, ele já diz que para o fim do disposto do inciso 1, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nela tiver agência, filial ou sucursal. Isso é importantíssimo, principalmente para os casos relativos a direito do consumidor, né? Onde a gente tem empresas que não tinham filial, mas tem uma sucursal, tem uma pequena agência, tem um pequeno representante, né? Logo, ao invés da gente entrar com ação contra a Amazon, por exemplo, vamos supor que não existe um escritório da Amazon no Brasil e eu atuei numa ação que eu entrei com ação contra o Facebook e ele não tinha qualquer agência, filial, sucursal no Brasil, só tinha um representante, um advogado que tinha mandato, ele agia também como agente. E aí então eu entrei com a ação com base justamente nesse artigo, né? Então o réu, se no Brasil tiver cumprido essa obrigação, se o fato ocorreu no Brasil, eu tenho então como, mesmo que a pessoa jurídica esteja no exterior, né? Se ele tiver qualquer tipo de representação no Brasil, eu posso ingressar então com essa ação no Brasil. Facilita demais a vida dos consumidores, né? E é assim que vem ocorrendo desde então. Já o artigo 22, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando a gente for tratar do tratado relativo à cobrança de alimentos no exterior, mas a gente usa muito esse artigo 22. Olha só, artigo 22 do CPC, compete ainda à autoridade judiciária brasileira
processar e julgar as ações. Inciso 1, de alimentos, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. E B, o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse, propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Aqui sempre olhando o lado do mais vulnerável, né? Então aqui a criança, muito mais vulnerável que o adulto, a gente vai facilitar. Então eu entro sim com a ação de cobrança de alimentos no Brasil, por um motivo: o credor, a criança, tem domicílio no Brasil, ou mesmo residência. Olha, eles abriram até para residência, né? E 2, se o réu também mantiver, ou, né, também não, ou mantiver vínculos no Brasil, como posse, propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Então, existe uma competência concorrente do Brasil com relação aos outros países. O inciso 2, ele fala o seguinte: decorrentes de relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Olha que importante isso, né? Além da gente também usar o artigo 21, a gente usa o artigo 22.2. Está expresso que relações de consumo também são abarcadas por essa competência concorrente. E por último, 3, em que as partes expressam tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Então eu posso, por exemplo, em um contrato, acordar que, né, na eleição de foro, eu acordo que o Brasil é competente para julgar também essa ação. Então, olha a importância desses 2 artigos que a gente viu, né, que coloca justamente o Brasil também junto com outros países para julgar as ações. Então é claro que se eu tiver um caso relacionado a direito internacional, relacionado a consumo internacional, eu vou ingressar com a ação aqui, que é muito mais fácil. Agora, então, a gente parte para a competência exclusiva brasileira, né? Então, o artigo 23 ele é bastante claro nesse sentido, quando ele coloca que compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. Ou seja, não pode outro país querer julgar ações relativas a essas temáticas que estão contidas no artigo 23. E quais são essas temáticas? Os incisos respondem. Então a gente tem o inciso 1, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. A gente já tinha visto, na verdade, essa regrinha quando a gente viu a questão relacionada, então, à aplicação das normas de direito estrangeiro no Brasil, né? Morreu, então, um alemão que morava na Argentina, deixou bens na Argentina, deixou bens na Alemanha e deixou uma casa no Brasil. Eu posso ingressar com o inventário deste alemão lá na Argentina, onde ele morava, onde ele tinha domicílio? A resposta é não. Olha o que diz o artigo 23.1. Então, compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. Ou seja, mesmo que este alemão que mora na Argentina tivesse somente uma casinha aqui no Brasil e todos os outros bens no exterior, ele não pode ingressar com o inventário no exterior relacionando este bem do Brasil, porque é de competência exclusiva brasileira atuar nessas ações relativas a imóveis no Brasil. A segunda hipótese é em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, qualquer imóvel situado no Brasil,
qualquer imóvel que pertença e que tenha, por exemplo, testamento ou inventário ou mesmo pedido de partilha de bens. Pouco importa se esse autor da herança tenha nacionalidade estrangeira ou que tenha domicílio fora do território nacional. É competência exclusiva do Brasil, de acordo com o artigo 23(2), atuar nessas situações. E o inciso 3 fala do divórcio, fala da separação judicial e da dissolução da união estável, né? Então, em todas essas 3 hipóteses, o Brasil tem concorrência exclusiva na questão do procedimento de partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira e que tenha domicílio fora do território nacional. Então, se por um acaso a gente tem uma situação de um estrangeiro que more no estrangeiro, mas que tenha se casado aqui no Brasil, né, que tenha mantido união estável no Brasil e que tem bens no Brasil, essa partilha de bens será de competência exclusiva da Justiça brasileira. E aqui eu destaco também o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 31, que fala o seguinte: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Nesse caso específico, o Constituinte ele previu o caso do estrangeiro que falece deixando bens no país, né? E obviamente ele objetivou proteger o cônjuge sobrevivente e os filhos brasileiros, né? Então, importante essa questão na Constituição Federal, porque essa sucessão ela vai ser regulada pela lei brasileira, de sorte que sejam aplicadas as leis nacionais, se e quando a lei estrangeira não lhe for mais benéfica. Ou seja, se a lei estrangeira for mais benéfica, aí sim é aplicada a lei estrangeira, né? De acordo, então, com a nossa Constituição Federal. No artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, eu também destaco, e já foi questão de OAB recente, a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que o domiciliado, o defunto, o desaparecido, qualquer que seja a natureza e situação dos bens. Então, o parágrafo 1º desse artigo, ele fala justamente que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país, ela seja então regulada pela lei brasileira em benefício, pulei um aqui, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus, ou seja, acaba sendo um repeteco aí do artigo 5º, inciso 31. Aqui, pessoal, é importante destacar nesses 2 últimos artigos, tanto o artigo 5º, inciso 31 da Constituição, e o artigo 10 da LINDB, é que a intenção do nosso Constituinte, quando fez esses artigos, foi justamente de favorecer os herdeiros, né? Não só no tocante ao direito da propriedade em si, mas também a dignidade da pessoa humana. Em algumas legislações estrangeiras, existe uma rigidez, né? Existem empecilhos para o recebimento de heranças em alguns casos, né? Então, por exemplo, em muitos casos em que o filho é falecido e é de outro casamento, por exemplo, né? Então, existem segundas núpcias, né? E esse filho é desse segundo casamento. A legislação brasileira equalizou o direito dos filhos, né? Na Constituição de 88, não existe diferença, não existem restrições para que os filhos recebam as suas partes cabentes na herança, né? Mas em leis mais rígidas, por exemplo, em países onde há
uma interferência da religião, né, em países islâmicos, por exemplo, que são baseados no Alcorão, não é permitido que esse filho receba a herança, né, que esse filho do segundo casamento. Então, nesse contexto, o artigo 5º da Constituição, inciso 31, ele garante que a legislação reguladora desse direito sucessório, deste filho, seja do Brasil, evitando aí com que cenários internos de diferentes países afetem os direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal. Então é importante a gente colocar esse tipo de situação, que a gente tem países em que isso sequer é aceito, né? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Não é só o direito de propriedade, mas a própria dignidade da pessoa humana, ok? Então, no Brasil, a gente tem filhos iguais, mas a gente já teve no Código de 1916, em que existia um verdadeiro abismo, uma verdadeira diferença entre os filhos legítimos e os filhos ilegítimos, né? Aqueles fora, então, do casamento, né? Então, hoje em dia, a gente consegue colocar isso tranquilamente, né? Então, na prática, né, essa situação também ela é aplicada na sucessão de bens também para casais homoafetivos, para filhos adotivos, né? Então, o nosso STF consegue vislumbrar essa questão de uma forma muito mais isonômica, né? Onde a gente tem, então, uma Constituição muito para frente, uma Constituição que não seja arraigada de questões religiosas. Aqui então, pessoal, o artigo 23, que também caiu recentemente na OAB, onde a gente tem o parágrafo 2º. A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. A gente fez uma questão dessa recentemente na nossa aula, quando a gente deu aqueles simulados, né? Lembrando aí o artigo 12 da LINDP, parágrafo 1º, só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer as ações relativas a imóveis no Brasil, né? Então, esse artigo 23, ele trata dos casos em que o direito brasileiro afirma-se competente em caráter exclusivo para o processamento e julgamento das causas. Eventual decisão estrangeira entre as mesmas partes, mesma causa de pedir e pedido, não é inidônea para ser homologada, está lá no artigo 964 caput, e por isso não terá aptidão de produzir efeitos em território brasileiro, né? Então, importante aqui, o parágrafo 2º, destacar que a lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. O que isto quer dizer? Quer dizer que se eu morro e um dos meus filhos mora em outro país, por exemplo, na Argentina ou na Itália, a aplicação da lei relativa à capacidade vai ser, então, da lei do domicílio do herdeiro ou daquele que receber o bem em legado. Então, só com relação à capacidade de receber. No mais, regra geral, todos os bens do Brasil serão julgados pela lei brasileira. Essa é uma exceção à regra, onde a gente vai falar da questão da capacidade. Naquele nosso quadro relativo, então, a elementos de conexão, que a gente já deu aí nas primeiras aulas de direito internacional, nesse nosso quadro já consta que capacidade está lá, é a lei do domicílio do herdeiro ou legatário. Ok, pessoal? Então, terminamos essa nossa primeira parte da aula. Espero que vocês tenham aí gostado do tema, né? Que é um tema que vai ser bastante importante para as próximas aulas, quando a gente for falar de divórcio, de separação, né? É importante que a gente conheça, então, qual lei aplicar. Quando a gente vai falar de inventário também no exterior, vai ser importantíssimo para a gente aplicar e verificar qual é a competência do Brasil nesses casos, se concorrente, se exclusiva.
E terminamos então a nossa aula. Vou deixar para vocês alguns exercícios da OAB, como é que cai isso em concurso público, enfim, e voltamos para falar de cooperação internacional. Até mais, tchau, tchau.